Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos, sintam-se todos abraçados e acolhidos pela nossa sociedade. Ao pessoal de casa também, meu muito boa tarde. Vamos então, nos preparando, acalmando a nossa mente, nos conectando para este momento de prece. Antes disso, peço que se alguém tiver interesse, tiver vontade de deixar uma garrafinha de água, um copo de água, para que este seja magnetizado pelos benfeitores durante e no final da exposição. Então este é o momento. Vamos então nos conectar, fechar os nossos olhos, pedindo aos benfeitores amigos aqui presentes, ao nosso querido amado Mestre Jesus, que nos acompanhe neste momento de estudo, de exposição, para que nós possamos absorver da melhor forma todos os ensinamentos que serão nos passados nesta tarde e que também para podermos nos evoluirmos e nos aperfeiçoarmos moralmente. Sendo assim, pedimos licença e iniciamos os trabalhos desta tarde. Que assim seja. A nossa expositora, então, hoje é a Léo, e ela vai nos falar sobre a perfeição moral, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, itens 1 e 2. Boa palestra. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Vamos, na tarde de hoje, que está fazendo sol lá fora, nesse momento de palestra a gente vai procurar trazer um pouco de luz aqui dentro de nós, os nossos corações. E sempre nós trazemos para a atividade pública um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o guia prático e sem erro de dizer o nosso caminho, digamos assim, se nós conseguirmos utilizar essas informações para o nosso crescimento. E então, no dia de hoje, vamos buscar informações sobre essa questão da perfeição moral. E ela aparece lá no capítulo 17, itens que nós vamos abordar de 1 a 2, mas ele é um trabalho mais extenso. Se vocês gostarem e desejarem, pode dar uma lida ali. E nós vamos iniciar com essa frase emblemática que está lá em Mateus, que coloca a fala de Jesus quando ele, depois do sermão da montanha, que ele explica a todos, ele finaliza aquele item ali dizendo: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E para alguns ficam até surpresos, mas como entender essa passagem? Perfeito como Deus, só Deus, porque Deus é absoluto, mas aqui nos remete à perfeição possível dentro da nossa capacidade humana de entender, do nosso grau de evolução. Então, é um sentido de perfeição relativa no sentido daquilo que a humanidade é capaz de alcançar. E que nesse processo, nesse esforço, vamos aos poucos, paulatinamente, nos aproximando desse modelo divino que Jesus nos oferece. E Jesus nos oferece exatamente esse modelo para que nós nos esforcemos para atingir essa perfeição. Quer dizer que dentro da nossa caminhada, dentro das nossas possibilidades humanas, tem sim um largo caminho para andar aí de aperfeiçoamento. Seremos deuses, com letras minúsculas, seremos deuses, mas não com letra maiúscula, no sentido de nós nos aperfeiçoarmos. E a gente dá uma olhada no panorama humano, assim, um breve panorama, a gente vê que os habitantes da Terra já possuem e já fizeram um grande progresso intelectual, tecnológico, Mas a gente dá uma olhada no entorno, pelas notícias que nos chegam, pelo que nós conhecemos do nosso país, da nossa cidade, no planeta inteiro, vemos que existem ilhas de miséria, de pobreza, de violência e desigualdade social. Olha,
Isso é uma decorrência do nosso estado de imperfeição, porque se perfeitos já fôssemos, num grau mais adiantado, nós teríamos bem mais resolvido essas questões, o que nós vemos que não é. Então, nesse estado de imperfeição, de dificuldades, as nossas atitudes, nós como humanidade geramos, né, grande número de sofrimentos, porque ainda não somos capazes de gerar tão somente bem-estar. Mas tem um grande número de pessoas, aliás, maior número dessa humanidade já está no caminho do bem. E nós sabemos pela literatura espírita que estamos nos dirigindo por um planeta de uma humanidade regenerada. Isso nos dá muita esperança, né? Até quando olhamos a história da humanidade há tempos atrás, a gente vê, olha como nós melhoramos, né? Quando nós nos olhamos como seres encarnados nessa existência, nós já olhamos para nós mesmos com esperança, porque nós fazemos coisas, equívocos que hoje, com um pouco mais de esclarecimento, nós não fazemos. Então, nós temos que ter esse sentido de esperança de olhar a humanidade. Então, olhando para essas questões, a gente vê que ainda nos falta um progresso moral mais sólido, mais amplo, né? E aí, alguém ia te perguntar, moral, mas que moral? Vamos pegar o conceito espírita. O nosso conceito aparece lá na questão 629, onde os espíritos nos dizem que a moral é a regra do bem proceder. Isto é, de distinguir o bem do mal. Ó, melhorou? É tudo aquilo que promove o desenvolvimento humano. Distinguir o do bem moral. Mas como é que isso se dá? Como é que eu vou promover o desenvolvimento do ser humano? E os espíritos sempre nos indicam pela aquisição do conhecimento e intelecto moral. Nós já vimos que nós crescemos muito intelectualmente, temos uma civilização mais desenvolvida, ciência desenvolvida, mas está faltando uma partezinha, que é o moral. Mas eles nos indicam, é o conhecimento e intelecto moral. E pela prática e vivência no bem, aí nós encontramos grandes lacunas. E é aí que nós temos que focar os nossos esforços. Mas qual é o meio? E eles colocam exatamente isso. Temos que levar esse conhecimento intelecto-moral ao ser espiritual, através do processo educativo, da educação do espírito. Educar o espírito não é naquele conhecimento materialista que a gente tem focado nos últimos anos da civilização, no sentido que é só ler e escrever, fazer cálculos, conhecer a internet, saber de geografia e de história. Não é esse conhecimento intelectual. São todas as aquisições éticos morais que ficam registradas no espírito, que se consolidam no espírito e não se perdem nunca. Não se perdem, porque quando nós voltamos na próxima encarnação, o meu ponto de partida das aquisições que eu fiz estão lá, consolidadas, registradas. Eu posso não ter o conhecimento a nível consciente, dizer que dia, que hora que foi, mas ele está lá como um conhecimento subjacente a todo esse cabedal de informação que eu já tenho. Então, quando nós levamos uma criança para aprender a ler e escrever, na verdade, ela está reaprendendo a ler e escrever. E alguns aprendem assim rapidamente, porque só estão lembrando. Então, isso é muito animador, esse processo de aperfeiçoamento, de crescimento, porque nós sempre teremos um ponto de partida mais adiante, porque é acumulativo esse conhecimento. Mas qual seria esse caminho? É aí que entra a nossa capacidade de entender a importância da reencarnação, que é o meio de progresso, ele não é castigo. Porque talvez algumas pessoas analisem a reencarnação sob o ponto de vista da sua encarnação naquele momento que está vivendo, talvez seja um trecho da vida um pouco mais difícil, pode considerar a reencarnação como um castigo. É meio de progresso. Os espíritos são muito claros lá na questão 167, quando ele diz a finalidade da reencarnação é o melhoramento
progressivo da humanidade. Progressivo porque a gente não vai fazer todos os conhecimentos numa única encarnação, de uma única vez. Não temos capacidade, não temos envergadura moral. Vamos adquirindo através de cada nova encarnação. Por isso que é muito importante a gente ter essa visão ampliada para que a gente mantenha a nossa esperança na própria humanidade. Porque tem esperança em nós mesmos, no nosso progresso. Então, por que a gente precisa, então, fazer esse processo de aperfeiçoamento pela encarnação? Porque quando nós fomos criados como seres espirituais, nós não detínhamos o conhecimento, não detínhamos a ciência. Está lá na questão 115, quando eles dizem: os espíritos imortais não morrem. Por que eu não perco conhecimento? Porque morre o corpo e não morre o espírito. O banco de dados está ali todo preservado. Esses seres espirituais são criados simples e ignorantes, sem ciência, sem conhecimento. Então, cada nova encarnação, cada nova oportunidade no corpo material é um meio significativo de buscar esse aperfeiçoamento. E é um aperfeiçoamento que ele vai se fazer, porque é da lei. Na questão 776, um dos atributos do Espírito é que ele é perfectível. Ou seja, ele traz em si, inerente como parte dele, essa capacidade de se aperfeiçoar. Portanto, quando nós vemos uma pessoa encarnando, se equivocando, tomando atitudes erradas, ali nós estamos no processo de educação. Ali nós temos que ver esse processo de acertos e erros como uma busca de aquisição de uma capacidade de gerar o bem. E é por isso que nós temos que colher as consequências dos nossos equívocos para que haja o aprendizado. Porque se eu não tivesse a resposta das minhas atitudes, eu não teria a referência do bem e do mal. Eu preciso dessa resposta. E às vezes ela vem em forma de dor. O registro já ocorre. Essa atitude está equivocada. Tenho que refazer. Então é essa forma que nós temos que nos olhar como seres perfectíveis, da busca da perfeição, que nós estamos num aprendizado. Estamos aprendendo, estamos nos aperfeiçoando a cada encarnação. Então, olhem o seu planeta Terra, a sua encarnação, o planeta como uma escola. Para alguns que já vêm com muitos problemas de vida anterior, pode ser um hospital, que já vem do corpo com várias doenças. Alguns que têm uma encarnação compulsória, não queriam estar aqui, o planeta Terra é uma prisão. Mas para a maioria que já está atingindo esse processo progressivo de aperfeiçoamento, é uma oficina de trabalho. É uma escola nessa busca de desenvolver a cada encarnação uma nova virtude, uma nova capacidade de lidar com situações. Então, por ora, esse estado de imperfeição nos leva a cometer enganos, a analisar uma situação com equívoco que vai gerar consequência, que é o sofrimento. Mas vamos olhar nesse sentido de não com orgulho e a vaidade, de se manter na atividade errada. Não, leia a situação com olhos de aprendizes, que eu estou buscando uma melhoria. Kardec, no livro O Céu e o Inferno, na primeira parte, capítulo 3, ele deixa bem claro que uma encarnação sozinha não chega, porque nós temos nem ideia hoje do que é um estado de perfeição. Nós estamos nos apossando pouco a pouco dessa visão mais ampliada. Ele diz: uma só existência corporal é manifestamente insuficiente para o espírito adquirir todo o bem que lhe falta e eliminar todo o mal que lhe sobra. É o nosso estado de imperfeição. Uma encarnação não dá. Porque às vezes o nosso nível de desconhecimento é tamanho que nós vamos compreender, por exemplo, a perdoar quantas encarnações, quantas?
o tema ainda é o mesmo, perdão, tá lá. Quantas situações na vida conjugal, na relação familiar, no local de emprego, e às vezes uma encarnação não chega para que a consciência desperte para essa virtude. Então, veja como é demorado. Para cada nova existência de permeio na matéria, ou seja, num corpo físico, entra o espírito com o cabedal adquirido, ou seja, ele traz toda a sua bagagem. E alguém vai dizer assim, mas eu não me lembro da última encarnação. Mas os registros, as informações não se perderam. As aquisições éticos morais estão todos registrados e a gente tem laivos, às vezes, de conhecimento, e a gente pode ver em algumas crianças determinadas atitudes que já vêm denotando o quanto elas cresceram em algumas facetas da moralidade. Então ele vem com todo o cabedal adquirido nas vidas anteriores, em aptidões, conhecimentos intuitivos, inteligência e moralidade. Cada existência é assim, é um passo avante no caminho do progresso. É um passo. Tenhamos paciência conosco mesmo. Tenhamos paciência com aquele filho que às vezes nos chega à mão e que nós temos que lapidar como preda bruta. Tenhamos paciência com o nosso cônjuge, que às vezes é tão diferente da gente, mas que aprende conosco e nós aprendemos com eles. Não é? Então, às vezes alguém há de dizer assim, mas o fulano fez uma coisa horrível, aí as manchetes estão aí para mostrar essa situação. E a gente pode concluir, mas ele também está progredindo. Ele pode estar estagnado no seu processo de crescimento, mas ninguém retrocede naquilo que já adquiriu. Isso tem que ficar claro. Ninguém retrocede. Se eu olho para a criatura e eu acho que ela está muito mal na foto, ela não perdeu daquilo que ela já adquiriu. Ela vai fazer um progresso no ritmo moral que ela é capaz de fazer. Mas nós podemos obstaculizar o progresso, mas jamais vamos estagnar. Jamais vamos obstaculizar. Podemos estagnar, mas não deixaremos de crescer. E isso que é importante, porque nada disso vai se perder. A Joana de Anjos também diz, na obra Um Autoconhecimento, a reencarnação é lei da vida. Lei da vida. Eu vou mudar de religião, eu não gosto dessa religião de vocês. Esse negócio de reencarnar, voltar a reencarnar, isso não é comigo. Vou lá para uma religião que não fala esse negócio, eu fico mais tranquilo. É lei da vida. É do universo. Só não reencarna de novo quem é espírito puro. Então, ela é impositiva, daí as encarnações compulsórias. O nível de ignorância e desconhecimento é tamanho que ele não tem capacidade de decidir. Então ele vem. É inevitável. Olha só, inevitável. Eu digo que eu não quero, posso levar 90 anos, mas vai chegar um momento em que vou me convencer pelas circunstâncias e pelos fatos. E é recurso de superior qualidade para o desenvolvimento do espírito, para o aperfeiçoamento. Esse arquiteto de si mesmo e do seu destino. Não é a culpa do meu pai e da minha mãe, então? Posso escapar sempre por essa evasiva? Eu sou assim porque minha mãe me fez assim. Olha aí, do jeito que eu tô. Culpa do meu pai e da minha mãe. Até quando nós vamos ficar nessa infantilidade de culpar alguém? Nós somos arquitetos de nós mesmos. A própria Joana, em Momentos de Consciência, que é outra obra dela, diz: longe de ser uma punição, a dádiva do renascimento corporal é bênção do amor, auxiliando o espírito a desenvolver os recursos que jazem latente. Está lá. Está lá enterrado, aquela semente que são as virtudes que eu tenho que fazer desenvolver, estão lá enterradas. Eu tenho que fazer brotar isso. Mesmo uma flor, quando eu olho no jardim com toda a sua plenitude de beleza, a sua semente também teve que ser enterrada para que eclodisse em beleza e em plenitude. Nós também somos, não digo enterrados, mas somos aterrados. Viemos para a terra, digamos assim, desenvolver essa plenitude de virtudes que nós temos. E nós ainda precisamos dessa terra, desse material um pouco mais grosseiro, que é o nosso corpo, para desenvolver, para fazer brotar essas virtudes.
Então, para nós nos desenvolvermos em plenitude, nós temos que retornar à Terra. E nós vamos nos fertilizar para desabrochar essas virtudes que estão latentes em nós, passando por essas experiências da encarnação. E cada trecho percorrido é um caminho que nós avançamos nessa direção do aperfeiçoamento moral. Mesmo que esse aperfeiçoamento seja relativo. E toda vez que a gente quer ir contra essas questões da vida superior em relação às questões materiais da Terra, nós nos afastamos e geramos a dor. E ela nos visita para nos alertar, para que nós retornemos para a estrada. E às vezes não se dá nessa encarnação, se dá em outra. Mas é o caminho do bem que nós, às vezes, queremos encurtar ou queremos optar pelo outro lado, nos afastamos do ponto ideal que leva a esse caminho da perfeição. E aí, a dor, ninguém gosta. A dor é para dar e passar. Servir de alerta para que eu abra os olhos e volte ao caminho. Mas quando eu insisto, ela vira aquele sofrimento e às vezes é mais de uma encarnação e vai adiante. Então, até a dor, será que pode nos impulsionar para o aperfeiçoamento moral? O Leon Denis diz que sim, que o papel tem uma dor importante no aperfeiçoamento. Lá no Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele diz: se nas horas de provação soubéssemos observar o trabalho interno, a ação misteriosa da dor em nós, no nosso eu, no ser espiritual, em nossa consciência, compreenderíamos melhor a sua obra sublime de educação e aperfeiçoamento moral. É que nós olhamos com a dor querendo rejeitá-la, não tirando as lições que ela nos tem para dar, e às vezes reiteramos os mesmos tipos de erros. Às vezes as pessoas dizem, mas de novo me envolveram nessa situação, mas a outra vez, olha lá, examina, para, cuida. O que é que tu estás repetindo continuamente para reincidir no mesmo tipo de sofrimento? Qual é o aperfeiçoamento em direção que tu ainda não acertou o caminho? Porque lembrem lá na questão 629, quando a gente falou que a moral é a regra do bem proceder, ele nos diz que nós temos que saber distinguir o bem do mal. E aí, indo mais adiante, relembrando essa questão, tem mais uma frase que os Espíritos nos dizem: funda-se na observância da lei de Deus. Ó, agregamos mais uma informação. Observar a lei de Deus. Então, o homem, eles completam, o homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Bom, seguir a lei de Deus, vou agregar mais essa informação. Mas onde é que está escrito isso aí? Está num papel? Num pergaminho daqueles bem antigo? E aí os Espíritos dizem, está escrito na consciência. Lá na questão 621. Eu estava procurando fora, está dentro de mim. Pô, fica mais difícil de ler, né? Se eu não despertei essa consciência, fica mais difícil. Então, esse atributo do espírito que é a consciência, eu tenho que fazê-lo despertar, porque a consciência moral que nós já desenvolvemos é a certeza, essa certeza interior, instantânea, quando eu faço alguma coisa, de que aquela atitude está certa ou está errada. A resposta vem, mesmo que nós não queremos ouvi-la, mesmo que a gente afaste e jogue para baixo do tapete. A consciência nos responde. Então, é importante saber distinguir o bem do mal. E lá na 630, os Espíritos também dizem isso. Como é que se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo que é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Pô, mas parece um jogo de palavras, né? Bota aqui, volta para a mesma coisa. Aí o Kardec perguntou, mas a gente pode se enganar, não pode? Achou que eu estou fazendo ou não estou fazendo bem? E aí? E aí, então, os Espíritos, ao responder essa pergunta, estando sujeito ao erro,
Não pode um homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que procede de um jeito quando está agindo de outro? E os espíritos disseram somente isso. Jesus disse: vede o que querias que vos fizessem ou não fizessem. O que é isso aqui? Não é a regra de ouro que o Cristo falou para nós? De ouro porque ela é a das mais importantes, porque diz fazer aos outros aquilo que gostaríamos que nos fizesse. Mesmo que eu não conheça de filosofia, mesmo que eu tenha equívocos sobre o bem e do mal, que numa sociedade determinado ato é considerado mal, mas em outra é considerado bem. Quando eu passo por esse filtro, eu tenho grandes chances de acertar. Porque se é ruim para mim, vai ser ruim para o outro também. Se não é bom para mim, não é bom para o outro. Bom no sentido de bem-estar, de plenitude. Mas, e aí? Alguém pergunta assim, pois é, mas será que isso é possível? Será que alguém age assim ou agiu assim? E os espíritos nos dizem que nós temos um modelo para seguir. E todo mundo que é espírita sabe. Lá na questão 625, os espíritos apontam Jesus como modelo e guia mais perfeito para a humanidade se espelhar. Alguém diz, mas era Jesus. Mas era um ser que mostrou que vivendo em épocas difíceis, com toda vicissitude e dificuldade, ele mostrou as probabilidades, as possibilidades e assim agiu. E toda a sua obra atesta esse estado de perfeição possível, porque aquela situação que se vivia naquela época, que todo mundo conhece, um pouco de história, já viram muitas histórias da época de Jesus, sabe? Que ele ensinou, testemunhou na caridade, no amor, no perdão, exemplificou, foi humilde, foi benevolente. Então, numa época em que se vivia o olho por olho, dente por dente, ou seja, a força, ele traz uma inovação que é a lei do amor. E o pouco tempo que ele andou entre nós, nos ensinamentos e pregando, que foram em torno de 3 anos, ele colocou isso em prática. E nesse sentido, o próprio Pedro, quando diz, lá em Pedro, na primeira epístola que ele escreveu, só o amor cobre a multidão de pecados. Só o ato de amar, que é um estado de perfeição, uma das facetas do estado de perfeição, é possível gerar o bem-estar. Kardec também coloca a caridade como um amor que age, o amor em ação, quando diz fora da caridade não há salvação. E os espíritos perguntam qual é o entendimento de Jesus sobre caridade, e ele fala sobre a boa vontade, sobre desculpar, sobre perdoar, tudo que para nós ainda é muito mais difícil. Talvez a gente já consiga desculpar alguém, ter atos de boa vontade com o outro, né? A gente está nesse caminho. E Kardec ainda coloca nesse próprio capítulo 17 que a essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção, pois implica a prática de todas as virtudes. Então eu sei que perfeição moral, eu tenho que exercitar as virtudes e combater os vícios, que os próprios espíritos indicam que o egoísmo e o orgulho é o pior de todos. E de novo, o Leon Denis, no problema do ser e da dor, ele lembra sobre essa questão da dor aliada ao egoísmo, quando diz, a dor persistirá enquanto o egoísmo e o interesse regerem as sociedades terrestres. Enquanto o pensamento se desviar das coisas profundas, enquanto a alma não tiver desabrochado. Olha lá a semente que precisa desabrochar, né? Então, qual é o caminho possível para nós? É nos tornarmos homens de bem, trabalhar em nós a verdadeira perfeição. Porque os espíritos aqui no Evangelho segundo no Espiritismo, mas também lá nas leis morais do Livro dos Espíritos, coloca a lei de justiça, amor e caridade. Olha que é uma trilogia punk, né? Para quem ainda está lá, né, querendo andar para o caminho torto. Olha que tem muito que construir às vezes. E alguns vão dizer, não, para mim é mais fácil, eu já fiz algumas coisas, né? Então, se nós temos esse sentimento de caridade ao próximo,
olha o que os espíritos nos indicam. Fazer o bem pelo bem. O bem, pelo gosto do bem. Não para mostrar para os outros. Não porque a casa espírita disse que tinha que fazer. Porque já sente esse espírito de dar essa retribuição. E é bondoso, humanitário e benevolente com todos, não para quem é da minha religião, nem só para quem é da minha família, ou porque torce no meu time, porque é do mesmo partido que eu. Não, com todos, sem distinção. Já conseguimos fazer isso? É indulgente com as fraquezas alheias. Né? Aponta qualquer detalhe, qualquer falha, e não é vingativo. Tu vai me ver. Veja só, tu me fez. Então, às vezes, a gente não fala porque tem vergonha. Porque sabe que é socialmente condenável. Mas, mentalmente, fica conversando lá com os arcanos, pedindo, né? Então, o sentimento profundo é que tem que fazer esse processo de modificação. Por isso que eu tenho que saber quem eu sou. Eu tenho que me conhecer. Se eu quero verdadeiramente crescer, eu não posso continuar botando lixo debaixo do tapete. Eu tenho que fazer esse caminho. E só um vai fazer esse caminho, eu mesmo. Eu posso ser ajudado, eu posso ser esclarecido, eu posso ser aconselhado, mas o caminho ele é solitário. Somos nós que vamos trilhar. Por isso que, nesse processo de conhecer a si mesmo, o homem que quer ser de bem, ou um homem de bem, ele interroga a sua própria consciência. E é de si para si mesmo. Ele não precisa anunciar que está fazendo isso. Mas ele interroga a sua consciência sobre aquilo que ele praticou. Ele pergunta se transgrediu essa lei de justiça, amor e caridade. Ele pergunta se não fez algum mal, ou se fez tudo bem que ele podia fazer, ou se omitiu, não quis se desgastar, não quero me incomodar, problema do outro. Isso é omissão. Também se deixa de progredir por omissão, por não querer se envolver, porque o problema não é meu, né? Então, se ninguém tem motivo para dele se queixar, e aí pega, né? Mas a gente nunca vai satisfazer todo mundo, com certeza não. Mas quando eu tenho bem delimitado o caminho que é do bem e o caminho que é do mal, eu vou conseguir passar por um filtro. Mesmo que o outro ainda não entenda que aquele ato pode redundar no bem. Mas eu tenho que fazer esse filtro. Eu. Não é o meu pai e a minha mãe que vai ter que estar sempre me dizendo o que eu tenho que fazer. Então, se fez os outros o que desejaria que lhe fizesse, é a regra de ouro, de novo. Quando eu tenho dúvida, eu dou voltas e caio de novo no mesmo caminho. E é aí que nós entramos na missão do Espiritismo, que nós sabemos que é de consolar e esclarecer, mas difundir essas verdades, difundir as leis de Deus, difundir a moral do Cristo, a realidade espiritual. Tem muitas pessoas que nos chegam aqui na casa em sofrimento e sequer entendem que são seres espirituais, o que muda completamente a visão que ele tem do próprio sofrimento, se assim ele compreendesse. Então, é fazer esse processo de educação do espírito imortal, fazer um auxílio no aperfeiçoamento, formar homem de bem. Porque se a gente sequer sabe o que é espírito, como é que nós vamos aprimorar o ser espiritual? Vamos trabalhar em cima do quê? De um corpo de carne que vai perecer e vai tudo acabar, então eu posso fazer tudo? Então é esse estágio de coisa que nós vamos ter que alinhavar, construir, ser paciente, e uma encarnação somente não é possível. Então, somos espíritos imortais e a reencarnação é o maior aperfeiçoamento em direção ao progresso. E aí nós lembramos aquela frase que está colocada ali na parede, que sempre nos auxilia, que tudo isso vai demandar esforço, e é sempre bom a gente ler. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Demanda esforço, demanda trabalho, e hoje 24 horas por dia nessa encarnação e na próxima. Então, como aprendizes nesse processo de aprendizado,
Nós temos que fazer esse progresso. Se nós queremos um mundo melhor, nós temos que melhorar o nosso mundo. Cada um fazendo uma parte, quem sabe esse mundo de regeneração não esteja tão longe assim. Então agradeço a todos e devolvo a palavra para a nossa Karina. Obrigada. Obrigada, Léo. Excelente exposição, muito esclarecedora. Bom, convidamos então a todos para sentar em uma posição confortável, nos conectarmos, porque neste momento, tanto aqui na nossa sociedade como nas suas casas, será transmitido o passe. Vamos então fechar os nossos olhos, conectarmos a nossa mente ao nosso querido Mestre Jesus, aos benfeitores amigos espirituais, pedindo e agradecendo por esta oportunidade de estarmos aqui neste momento, buscando esclarecimento, entendimento, tanto para nós como também para que possamos ter mais tolerância, paciência com os defeitos dos outros, né? E também humildade para reconhecermos as nossas próprias imperfeições. Pedimos neste momento aos benfeitores que nos transmitam muito amor, muita paz, tranquilidade, muita saúde, para que possamos seguir nessa jornada da vida com tudo que podemos e viemos aqui buscar. Sendo assim, pedimos licença e encerramos a exposição e os trabalhos desta tarde. Que assim seja.